Cada vez mais o direito apresenta dificuldades em atestar-se como ciência. Como já não bastasse a sua influência cultural, tradicional, por conta exatamente de ser um produto social, coletivo, humanisticamente coletivo, o direito também ele firma-se como uma arte de buscar sentido aos substratos, aos fatos. Não pertine ao direito a abordagem dos fatos ontologicamente, axiologicamente falando, mas tão somente dar a eles o sentido que a norma pretende, a chamada pretensão normativa. Significa então que o caminho do direito começa na pretensão normativa e termina na pretensão de justiça. Durante todo esse percurso ele se vale do sentido do fato e vai encontrá-lo num diálogo entre significantes e significados. Daí o direito não trabalhar com a concretude. Daí, portanto, ele não ter facilidade para afirmar-se como ciência. Além disto, em virtude da busca do sentido dos substratos, o direito também não é puro. O direito, não é inconveniente dizer, ele é dotado de uma liquidez espúria, na medida em que ele se envolve com os sentidos que cada circunstância vai produzir de um fato acontecido. Um debate interessante sobre essa questão pode ser desenvolvido a partir de dois autores. Um deles, talvez o grande jurista do justnaturalismo, que é Dante Alighieri, que, como sabido, escreveu a Divina Comédia. O outro, considerado por muitos o príncipe do positivismo, do juspositivismo, é Kelsen, Hans Kelsen. Aliás, o próprio Kelsen já escreveu uma obra dedicada a Dante, Teoria Política do Estado de Dante. Era um admirador de Dante, muito embora, conforme eu disse, seja ele um árduo e talvez o grande defensor do direito positivado. Pois bem, voltando a Dante, no seu livro, na parte da sua obra da Divina Comédia, quando ele fala do paraíso, nós sabemos que o inferno é dividido em círculos, 9 círculos. O paraíso, por sua vez, ele está dividido em esferas. São 9 esferas concêntricas em torno da Terra. No paraíso, Dante é guiado por Beatriz, em face da sua pureza. E Dante coloca na segunda esfera, chamada Mercúrio, uma figura histórica bastante polêmica, chamada Justiniano, o qual, para a Igreja Ortodoxa, um santo, São Justiniano, bem como sua esposa Teodora. Pois bem, quando Dante coloca Justiniano no paraíso, lembrando que ele colocou todos os filósofos no purgatório e alguns no inferno, alguns heróis também colocou no inferno, quando ele coloca Justiniano no paraíso, essa figura bastante polêmica, e aí basta lembrar o livro de Matthew White,
chamado O Grande Livro das Coisas Horríveis, que trata das 100 maiores tragédias carnificinas produzidas pelo homem ao longo da história. Nesse livro, o autor coloca Justiniano na 59ª posição, por conta dos seus atos de violência ao manter seu império, que é o Império Romano do Oriente. Ora, deve-se a Justiniano aquela grande obra estudada em todos os bancos das faculdades de Direito, o seu famoso Código. E dentro desse código também se atribui a Justiniano algumas premissas que vão influenciar na ampla defesa, no devido processo legal, na liberdade de pensamento, no respeito ao domicílio, enfim. Essa é a questão. Enquanto Justiniano é citado no livro de Tragédias e Carnificinas, ocupando a 59ª posição, da mesma forma, Dante Alighieri vai inseri-lo no paraíso, na segunda esfera. Ou seja, estamos aí diante de um sentido para as coisas. O sentido que se dá às condutas é que vai determinar o seu posicionamento em face do direito. De qualquer forma, o grande problema do sentido do direito, e isso também compromete a sua essência científica, e tanto mais selo deveria, pelo menos, ser tratado como arte, é a problemática do eu, o sujeito que entra na linguagem, esse eu que vai ser inserido na linguagem para fazer a interpretação dos significantes, esse eu que vai dar sentido ao direito, talvez seja o grande calcanhar de Aquiles do próprio direito. Quem é essa pessoa que vai se valer do direito para interpretar e dar sentido aos fatos? Essa questão é de extremada importância, na medida em que, quaisquer que sejam as teorias do direito, elas sempre estarão à mercê de alguém que dará a elas a devida interpretação. Talvez se vislumbre nisso uma possibilidade democrática de interpretação. Mas a verdade é que, enquanto a interpretação do direito ficar à mercê de alguns poucos, não interessa a sua teoria. Aliás, nem interessa necessariamente se ele é direito natural ou positivado. A questão transcende a isso, porque o eu que entra na linguagem do direito e dá a ele a interpretação que quer, se constituirá por muito tempo na grande preocupação dos estudiosos do direito.